Irmãos, eu quero pregar, né? Todo domingo nós estamos aqui pregando a palavra de Deus e esse é o propósito do canal. Eu sei que muita gente não suporta. Veja bem, eu estava falando de notícia, eu estava com 1.600 pessoas. Só de falar de pregar e começar a falar de oferta, o povo pede para sair, né? O povo sai, porque não suporta. Irmãos, tem muita gente que precisa ser curado por Deus, pela sua palavra, principalmente sobre essa questão dízimo, oferta. É muito importante você ser tratado pelo Espírito Santo. Eu falei essa semana e depois eu até meditei sobre o que eu falei. A gente não encontra judeu pobre. Aí o pessoal diz, dízimo é da lei. Dízimo é da lei. Primeiro, eu nem vou entrar em questão de dízimo aqui, mas só para você entender, todo judeu é dizimista. E por que você não vê de judeu pobre? Porque ele obedece um princípio, ele dizima com alegria, ele oferta com alegria. Então, se o judeu vive esse propósito, você não vê judeu mendigando, pedindo esmola, dependendo de ninguém. Todos os judeus são prósperos. E eles têm um compromisso com o dízimo e com a oferta, porque é um princípio. E eu só vejo pessoas que reclamam sobre isso. Pessoas que reclamam de dízimo e oferta, porque não tem o coração em Deus limpo. Porque quem tem o coração limpo tem prazer em dizimar e ofertar. Quem tem o coração limpo tem o prazer em fazer algo em prol do reino de Deus por gratidão. Gratidão. Então, vamos deixar o Espírito Santo nos tratar. Como eu sei que tem pessoas aqui que Deus fala e você retém. Meu irmão, não retenha. A pior coisa é Deus falar com você e você não obedecer. Tem pessoas que ficam incomodados. Tem muita gente incomodada. Por quê? Porque Deus está falando. Deus está falando. E as pessoas não obedecem à voz do Espírito. Meu irmão, obedeça à voz do Espírito. Obedeça à voz do Espírito. E faça o que Deus tem falado com você. Isso só vai te trazer satisfação e alegria. Amém? Lucas capítulo 9, versículo 28 a seguir. Olha o que diz a palavra. Cerca de 8 dias depois proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu, grave essa palavra, e aconteceu, que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram e branquearam. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro, presta atenção agora no texto, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, é bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Veja que Pedro, Tiago e João foram envolvidos com a nuvem. E encheram-se de medo e entraram na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, esse é meu filho, meu eleito, a ele ouvi.
Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, e eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Irmãos, é muito forte quando você estuda a transfiguração do lado da visão de Lucas. Porque Lucas foi o único que expressou, que disse, o único que disse que Moisés e Elias vieram para conversar sobre a sua morte, sobre a sua partida. E olha que coisa interessante, irmãos, que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos que, primeiro, nós já vamos chegar lá. Primeira coisa que nós temos que prestar atenção aqui. O aconteceu. A Bíblia diz que eles estão subindo o monte para orar. O propósito era orar. E aí a gente tem que perguntar o seguinte: por que Jesus não chamou os 12? Por que Jesus só chamou Pedro, Tiago e João? E Pedro e Tiago e João foram os únicos que viram coisas que os outros não viram. A ressurreição da filha de Jairo. Quem é que Jesus chamou para participar? Pedro, Tiago e João. Quem é que viu Moisés e Elias conversando com Jesus e foi envolto na nuvem de glória? Pedro, Tiago e João. Irmãos, eu e você temos que entender que Deus não faz acepção de pessoas. Mas existem pessoas que Deus é apaixonado por elas, porque elas são apaixonadas por Deus, porque elas amam a Deus mais que tudo. O que é que muda? É o nível de intimidade e de relacionamento. Irmãos evangélicos, nós temos muitos. Eu vou repetir, evangélicos nós temos milhões. Mas íntimos do céu nós temos poucos. Eu vou repetir, evangélico e gospel nós temos uma multidão. Mas famintos pelo céu. Pessoas que são desprendidas da terra e totalmente dispostas não só a ouvir, a ver, mas a fazer a vontade de Deus, são poucos. Então não é que Deus faz acepção de pessoas, é que os corações não querem buscar Ele numa alta intensidade. Porque quem é chamado para intimidade vive em níveis com Deus que naturais não suportam. E veja que o chamado de Jesus não foi para eles permanecer onde eles estavam. Jesus chamou eles para subir. Vamos para outro nível. Vamos sair um pouco aqui da terra e vamos subir o nível. E eu acho interessante, irmãos, todas as vezes que eu ando de avião e eu olho pela janela do avião. Porque quando eu estou aqui na terra, daí você vê o tamanho do prédio, o tamanho do carro, o tamanho do caminhão, o tamanho da carreta, o tamanho da casa, o tamanho do aeroporto. Tudo é grande, porque tudo que está à minha volta parece grande. Aí, de repente, o avião começa a subir.
E você começa a subir, aquilo que parecia grande começa a ficar pequeno. Aquilo que parecia gigante fica pequenininho. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando eu subo o nível de intimidade com Deus, é isso que você tem que ter. Vamos levar para o lado espiritual. As coisas que parecem grandes se tornam pequenas. Sabe qual é o problema, meu irmão? É que você está no nível da terra. Você está enxergando as coisas como um terreno, como qualquer ser humano vê. E Deus não nos chamou para viver na naturalidade de viver no mesmo nível. Deus nos chamou para subir. Veja, eles subiram. E falar de subir monte, eu não sei quantos aqui já oraram em monte. Eu gosto de orar em monte de dia, né? Mas dependendo do monte que você vai orar, é sacrifício, é esforço. Ninguém vai subir a um monte sem se sujar. Ninguém vai subir um monte sem ter sede. Ninguém vai subir um monte sem esforço. Todo monte que eu orei, eu tive que me esforçar para chegar lá. Mas depois que você chega, você vai orar, você vai buscar, você vai entrar numa dimensão que as coisas mudam. E você pode ter subido pequenininho, mas você volta cheio de força, de poder. Então entenda, meu irmão, quando você sobe, a tua visão muda. A tua audição muda. As coisas mudam. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir. Jesus chamou eles para ir para outro nível. Agora, para que Jesus chamou eles? Para orar. Oh, meus irmãos. Jesus não chamou eles para conversar. Jesus chamou eles para orar. Aleluia. Você sabe qual é o problema dessa geração? Não ora. Eu gosto do texto de Lucas 10:1, quando os discípulos chamam Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Por que eu gosto desse texto? Eu gosto desse texto porque os discípulos não pediram: Senhor, me ensina a expulsar demônios, me ensina a multiplicar pães e peixes, me ensina a ressuscitar mortos, me ensina a expelir demônios, me ensina a purificar leprosos. Não, eles disseram: Senhor, nos ensina a orar. Porque eles viram que a chave que abre todas as portas é a oração. Meu irmão, em nome de Jesus, nós estamos numa guerra. E qual é a guerra, pastor? A guerra é que a tua carne não quer se prostrar. E se você não se prostrar, você vai permanecer carnal, vendo as coisas com olhos naturais, enxergando as coisas como homens terrenos. Seja sincero nessa noite. Quanto tempo faz? 30 minutinhos de oração. Nem vou falar 1 hora. Porque falar 1 hora pra gente que diz que é um absurdo. Diz que eu vou ficar falando 1 hora. 30 minutinhos de oração, meu irmão. 30 minutinhos. Quanto tempo faz que os teus joelhos não tocam no chão? Para agradecer mais do que pedir. Porque quem tem intimidade, meu irmão, tem prazer em adorar, em agradecer.
E quando eu oro, as coisas mudam. Quando eu oro, eu consigo entrar na dimensão do sobrenatural. E sabe qual é a maior dificuldade de orar? É porque o povo que se chama filho de Deus não tem Deus como Pai. Veja que lá na oração modelo, Jesus diz, quando vocês orarem, orareis assim, Pai nosso. Chamem ele de Pai. E essa falta de paternidade divina, em vez de nos aproximar, nos distancia do propósito. Ele é meu Pai. João 1,12 é um dos textos que todo evangelista deve meditar. Todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de se chamarem filhos de Deus aos que creem em seu nome. Romanos 8,15. Vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas receberam o espírito de adoção de filho, a qual clama, Abba Pai, que quer dizer paizinho querido. Paizinho querido, meu papai. Sabe qual é o nosso problema, meu irmão? Que o nosso relacionamento é com Deus poderoso, o Deus que faz justiça, o Deus que vai fazer fogo descer do céu, o Deus que vai trazer as pragas do Apocalipse. E diante até dessa visão apocalíptica, a gente não consegue dimensionar a paternidade, o paizinho que nós temos. E muitas das vezes nós queremos só o Deus fogo, o Deus juízo, o Deus justiça, e nós não conhecemos a face do Deus Pai. E quando eu oro a Ele como meu Pai, tudo muda. Porque nenhum pai quer dar coisas más para os seus filhos. Jesus disse, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará aquilo que vocês pedirem. Se o filho pedir pão, você não vai dar uma pedra. Se pedir peixe, você não vai dar uma serpente. Olha só a dimensão que Jesus levou. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará aquilo que vocês pedirem. Agora veja bem. Ele vai dar aquilo que você pedir. E quando eles entraram nessa dimensão de oração, de poder, de graça, sabe o que aconteceu com eles? Eles estavam carregados de sono e Jesus entra numa dimensão sobrenatural. E Jesus resplandece o rosto. Resplandeceu, transfigurou as vestes, a sua brancura. Imagine a luz que desencadeou. E quando ele se transfigura, eis que dois varões falavam com eles, Moisés e Elias, o qual apareceram em glória, e falaram da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Meu irmão, eu quero que você imagine comigo essa visão. Imagine você indo orar e de repente um resplendor te toma e você é tomado para dentro de uma nuvem. E você começa a falar com Moisés e Elias. Jesus começou a falar com Moisés e Elias. Eu quero que você imagine você vendo Jesus fazendo isso.
Eu quero que você imagine a dimensão de glória, a dimensão de Shekinah, a dimensão de sobrenatural que envolveu eles. Então entenda que quando Jesus orou, uma dimensão de glória se abriu, e quando essa dimensão de glória abre, Deus começa a liberar códigos secretos. Veja que Moisés e Elias veio revelar a morte de Jesus em Jerusalém. Eles vieram revelar todos os acontecimentos que Jesus iria passar. Eles vieram revelar os mistérios que estavam para se cumprir na vida do Filho de Deus. Irmãos, quando nós oramos, esta dimensão de glória se abre sobre nós e Deus nos revela os seus mistérios. Deus nos revela o seu poder. Deus nos revela os seus segredos. Deus nos revela códigos secretos, que é para íntimos, irmãos. E eu quero dizer que esta dimensão de glória não é para alguns. Essa dimensão de glória é para todos. Agora, sabe o que me choca nessa dimensão de glória que eles estavam? É que Pedro, Tiago e João viram a glória. Versículo 32 de Lucas 9. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória e os dois varões que com ele estavam. Eles viram a glória e não morreram. Eles viram a glória e não morreram. Era bacana, Juremaia. Eles viram a glória e não morreram. E aí quando você lê o livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18 a 23, Moisés disse: eu quero ver a tua glória, Senhor. E Deus disse: você não vai poder me ver, porque quem me vê morre. Se coloca na fenda da rocha que eu vou passar. E a Bíblia diz que Moisés viu as costas. Não é de Deus, Moisés viu as costas de Cristo. Isso aqui é forte, hein? O que eu vou liberar agora é muito forte. Deus não tem corpo. O único que tem corpo é Cristo. E dentro da Bíblia você vai entender que Cristo passa a ter corpo quando acontece a rebelião de Lúcifer. Porque Apocalipse 13:8, a Bíblia diz que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Antes de Adão e Eva ser criado, o Cordeiro já estava morto na eternidade. E o único que tem corpo, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele viu Cristo. Josué 5,14, ele viu o varão, o príncipe dos exércitos celestiais, um corpo, ele viu Cristo. E aqui Moisés viu as costas de Cristo na dimensão de glória. E Deus não tem corpo, porque foi o próprio Jesus que disse em João 4. Deus é Espírito, foi Jesus que disse. Deus não tem corpo, então veja que toda aparição de Deus em forma corpórea na Bíblia é Cristo. E Moisés já tinha visto Cristo no corpo de glória. Agora veja que coisa forte. Jesus toma forma humana. E Moisés está com um corpo de glória agora. Moisés está com o corpo glorificado. E para Jesus conversar com Moisés, ele vai se transfigurar.
E ele vai entrar nesse portal de glória para conversar com Moisés e Elias na mesma dimensão de glória, no mesmo poder, na mesma perfeição, na mesma dimensão. Orebacande, Uremaia, Remikelebau e Jovederia. Irmãos, crente que não gosta de Bíblia não pode ouvir um negócio desse aqui. Por quê? Porque a gente quer ficar no mesmo nível, meu irmão, e para você entrar nessa dimensão, para você entrar nessa dimensão de glória, você precisa sair do nível da terra e entrar no nível da dimensão do Pai. E a dimensão do Pai é a dimensão de glória. E na dimensão de glória, Deus tem segredos e mistérios para revelar àqueles que se tornam íntimos dele nessa dimensão. Erakai Jekemina Hastia, aleluia. Eles viram. E porque eles viram e não morreram? Porque Pedro, Tiago e João nos representam. Nós não somos mais a dimensão do distante, da fé materializada de templo, de utensílios, de festas judaicas para ver. Para mim ver Deus eu não preciso mais tocar, eu não preciso mais sacrificar no templo. Para mim ver Deus agora é face a face. A porta está aberta da sala do trono. Essa é a dimensão do face a face. Deus não quer que você converse com Ele na sala de espera. O céu está dizendo, a porta do meu trono está aberta e o acesso está aberto para você entrar na minha presença. Essa geração não tem desfrutado face a face com Deus, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus, meu irmão, você tem noção do que a Bíblia diz? Eles viram. Olha o que a Bíblia está dizendo, eu vou repetir o verso 32 de Lucas 9. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. E Pedro estava tomado daquela dimensão de glória que ele vai dizer no verso 32. E se retiraram esses de Jesus e disse-lhe Pedro, mestre, é bom estarmos aqui. Então fazemos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. E a Bíblia vai dizer, não sabendo, porém, o que dizia. Sabe o que Pedro estava dizendo? Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Meu irmão, entenda o nível de glória que eles estavam. Eu não quero mais sair daqui, porque eles estavam vendo a glória. Eles estavam ouvindo o que eles estavam falando, eles estavam numa dimensão de glória. E eu quero dizer que o acesso para essa dimensão, ele não é aberto para alguns. Ele é aberto para todos, mas eu repito o que eu disse no início da mensagem. Sabe o que eu disse no início da mensagem? É que muitos são chamados, mas poucos têm fome e sede das coisas celestiais. São poucos que estão dispostos a abrir mão do material, da matéria, para entrar na dimensão de glória. São poucos que estão dispostos a subir, para sair do nível da naturalidade e entrar na dimensão de glória.
São poucos que estão dispostos a abrir mão da sua vontade, do seu ego, da sua vaidade, para submeter o seu corpo e a sua carne a essa dimensão de glória. Xerabacanduremaia. O acesso está aberto, meu irmão, o véu foi rasgado. O acesso está aberto, o véu foi rasgado. Veja que o mesmo João que viu essa dimensão de glória é o João, meu irmão, que lá em Apocalipse 4 a Bíblia diz que depois dessas coisas eu olhei e vi, eis que vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que falava comigo disse: sobe aqui, João, que eu vou te mostrar as coisas que depois dessas devem acontecer. Aleluia. Aleluia. Orebacanjuremaia. Oh Espírito de Deus, João, ele entrou na dimensão da sala do trono. E eu quero dizer, meus irmãos, todos nós temos acesso à glória pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. Aleluia, aleluia. Você tem acesso a esse portal de glória, a essa dimensão de glória. E eu vou dizer algo para vocês. Quem não entrar nessa dimensão não vai entender os propósitos de Deus para essa era. Quem não entrar nessa dimensão vai naufragar na fé. Você vai ver muita gente abandonar a fé pelos acontecimentos que vão acontecer por esses dias. Só quem tiver ligado na sala do trono, em intimidade, vai entender os propósitos da eternidade sendo manifesto na terra. É por isso que Paulo foi muito claro que carnal não entende coisas espirituais. Carnal não entende as coisas do espírito. E não adianta debater com carnal. Porque carnal nunca teve acesso a essa dimensão de glória. Ele só vê o que os olhos naturais veem. Mas, meu irmão, entenda que quando você é chamado para esse nível de intimidade, para esse nível de toque, de relacionamento, tudo muda, a tua visão muda, a tua audição muda, a tua forma de ver o mundo muda, a tua forma de olhar para as pessoas muda, a tua forma de se comportar diante do mundo muda. E eu vou dizer, se você não está orando é porque você não quer, não está jejuando é porque não quer, não está entrando nessa dimensão porque você não quer, o acesso está aberto. Mas é a tua carne que está falando mais forte do que o propósito de Deus na tua existência. Enquanto você não quebrar a aliança com a carne, enquanto você não quebrar o pacto com a carne, enquanto você não disser como Paulo ele deixou 2 textos em Gálatas muito fortes. Ele diz: agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Gálatas 2. Agora em Gálatas 6 ele vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo.
Olha o nível de relacionamento. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aí ele vai dizer, eu já estou crucificado. Porque Gálatas é a carta que Paulo vai combater a natureza carnal. Em todos os capítulos, você vai ver Paulo combatendo a carne. Debatendo contra a natureza carnal. Então ele vai dizer, eu preciso estar tão comprometido com essa dimensão que o Espírito me levou, que eu trago no meu corpo as marcas. Mas o mais forte é ele dizer, Gálatas 6, quando ele diz, eu já estou crucificado com Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu já morri para o mundo. Eu já morri para as paixões dessa vida. O meu corpo está na cruz com ele. A minha vida está inteiramente relacionada ao que ele fez por mim. Eu sou grato a ele por toda a minha existência. Enquanto você não quebrar a tua aliança com a carne, você vai continuar vendo como todos veem, ouvindo como todos ouvem, sentindo como todos sentem. Mas quando você é envolvido por essa dimensão de glória, as coisas mudam. Primeiro, você não vai ficar desesperado com o apocalipse que está acontecendo, nem o que vai acontecer, você vai ficar em paz, em tranquilidade. Por quê? Porque a dimensão de glória não deixa a tua fé se abalar. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é o meu refúgio e minha fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu sei aonde eu estou escondido, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É só quem está em dimensão de glória que pode dizer isso. Olha só, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai ficar desesperado, não. Vai descansar. Mas isso é para quem tem intimidade com a sombra dele. Isso é para quem tem relacionamento com ele. Não é para quem vive pedindo oração. É para quem ora. É para quem busca. É para quem tem prazer pela presença. Aleluia, saia dessa carnalidade, meu irmão. Você vê que 9 discípulos não puderam subir o monte, 9 discípulos não puderam ver o que Pedro, Tiago e João viram. Não é porque Deus fez acepção de pessoas, é porque eles tinham prazer. Eles tinham fome, eles queriam os mistérios mais que os outros. E talvez você não saiba o que representa a glória, o poder de Deus. Agora você vai comer mais da Bíblia. Ô meu irmão, isso aqui é para quem gosta de Bíblia. Você sabe o que é a glória de Deus? Se é que podemos falar. Mateus capítulo 6, versículo 13, no final da oração do Pai Nosso, a gente ora assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você sabe o que é o reino? O reino é o governo invisível. Teu é o reino. O reino é o governo invisível de Deus entre os homens. E eu não me canso de falar, o reino de Deus está acima de política. O reino de Deus é muito maior do que uma placa de uma religião.
O reino de Deus está acima dos bancários, está acima dos globalistas, está acima dos Illuminati. O reino de Deus é mais poderoso do que a maçonaria, do que qualquer tipo de sociedade secreta. O reino de Deus é o governo invisível de Deus, estabelecido entre os homens. O reino de Deus é muito maior do que tudo que você possa imaginar. E aí, quando nós lemos Marcos capítulo 5, Jesus vai atravessar o mar da Galileia e vai para a região dos Gadara. E existia um reino que dominava a Gadara, uma legião de demônios, que atuava em um homem e escravizava um povo inteiro. Olha o poder do reino, para você entender o poder do reino. Para Jesus atravessar, para chegar em Gadara, uma tempestade se levantou. Marcos capítulo 4, verso 35. Por quê? Porque o reino das trevas seria abalado quando Jesus, o reino, chegasse. Irmão, Jesus não falou nada. Jesus só colocou o pé em Gadara. E o domínio espiritual de Gadara se manifestou diante dele por um homem. Verso de número 2 de Marcos 5. E ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. E aí, meu irmão, verso 8, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Olha só, o reino das trevas diante do reino de Deus, no verso de número 6. Os demônios trouxeram aquele homem e quando viram Jesus, eles se prostraram diante de Jesus. Agora você tem que ser muito espiritual para ouvir o que eu vou falar aqui. Os demônios se prostraram e adoraram a Jesus porque reconheceram o poder que exercia. Eles reconheceram quem estava ali. Eles reconheceram o governo que estava ali. Quem estava ali é o reino dos céus. E o reino das trevas tem que se prostrar diante do reino dos céus. E aí no verso 9 a Bíblia diz, Jesus perguntou teu nome e respondeu ele, Legião é meu nome porque somos muitos. Meu irmão, eu estava meditando sobre isso aqui, e aqui você tem que ser espiritual para entender o que eu vou falar. Ele não disse o nosso nome é Legião. Ele disse Legião, no singular. É o meu nome, porque somos muito. Você sabe quantos demônios tinham ali? 6.000 demônios. Mas eles tinham um nome só. Eu vou repetir. Tinha 6.000 demônios que tinham um nome só. Você sabe que isso aqui é o poder da unidade das trevas. Se o reino das trevas trabalha unido, nós somos muito, mas pensamos de uma só forma, agimos de uma só forma, fazemos de uma só forma, nós temos um propósito definido. Nós somos muitos, mas somos um só. Isso é o poder da unidade das trevas. Legião. Marcos capítulo 5. Uma legião de soldado romano, ela ia de 3 a 6.000 soldados. E agora olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Se o reino das trevas tem unidade e trabalha dentro de um propósito, por que que o reino dos céus não pode ser assim? O reino dos céus
ele está sendo mutilado, dilacerado pelas divisões. Os líderes religiosos não trabalham pelo reino, trabalham pela placa. E eu vou te dizer, crente, se você idolatrar mais a placa do que o reino, você está fora do propósito de Deus. A tua igreja não salva ninguém. A denominação evangélica que você está não salva ninguém. Quem salva é o governo desse reino, é Cristo. Quem liberta é Cristo, quem perdoa pecado é Cristo, quem cura enfermo é Cristo. Demônios são expelidos pelo nome de Cristo. Pessoas são batizadas no Espírito Santo pelo nome de Jesus. E todo o reino dividido não subsiste. Mas entenda que nada paralisa o governo de Deus sobre a terra, o governo invisível de Deus estabelecido aqui na terra. Ele se manifesta através de nós. O problema, meu irmão, que muitos oram o Pai Nosso dizendo: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, mas não se submete, não tem a cultura do reino, não pensa como o reino, não vive como embaixador do reino, como ministro do reino. É por isso que tem uma geração de evangélicos que vivem no raso, na naturalidade, não crê em batismo, não crê em milagre, não crê em cura, não crê em sobrenatural, não crê em manifestação espiritual, não crê em anjos. Eu acabei de pregar no Zoom, Atos capítulo 27 e 28, sobre o naufrágio da embarcação de Paulo. E Paulo dizendo a todos que um anjo apareceu a ele à noite, dizendo: Paulo, ninguém vai se perder, porque eu vou te levar para Creta. Um anjo desceu para conversar com Paulo. O reino de Deus se movimenta. Quando eu estou nesse nível de intimidade, nesse portal de revelação, os céus se abrem sobre a minha vida. E coisas celestiais e sobrenaturais começam a acontecer conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O reino de Deus é o governo invisível de Deus, se movendo através de nós. Agora veja bem, a gente diz: teu é o reino, o poder. Você sabe o que é o poder? É a manifestação do reino através dos homens. O poder é a manifestação do reino através dos homens. O homem é o ponto de contato do poder. Então, quando eu faço parte do reino, eu manifesto o poder do reino, expelindo demônios, curando enfermos, propagando Jesus. Então, o reino é a manifestação, o poder é a manifestação do reino através do homem. E sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema, meu irmão? É que quando as pessoas veem homens usados por Deus, elas querem que o homem toque. E elas não conseguem entrar na dimensão da glória. Agora veja bem, teu é o reino, o poder. O reino é o governo invisível de Deus. O poder é a manifestação do reino através do homem. Agora olha o que é a glória. A glória de Deus, ela está além da humanidade.
é uma presença que influencia sem manipulação. E sabe o que eu entendo? Que Moisés, Elias e Cristo estavam conversando. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eles não sentiram a glória. A Bíblia diz que eles viram a glória. Eles não sentiram, eles viram. E aí eu tenho que perguntar, isso aqui que eu vou soltar agora é uma pérola, meu irmão. Isso aqui é muito forte que eu vou soltar. Como é que Pedro e Tiago e João reconheceram que era Moisés e Elias? Porque quando eu estou envolvido na dimensão de glória, a glória de Deus revela a minha verdadeira identidade. A glória de Deus revela quem eu sou de verdade. E ali estava Elias e Moisés na sua verdadeira identidade, na dimensão de glória. E a glória revelou quem eles eram de verdade. A glória de Deus manifesta o meu caráter. Aleluia. A glória de Deus não precisa de manipulação humana. A glória de Deus não precisa de manipulação humana. Aleluia. Esta glória, meu irmão, que o Senhor quer nos levar, que Ele está dizendo que o portal está aberto, essa dimensão de glória está aberta, o acesso está aberto. E sabe por que muita gente tem medo? Porque não querem mudar. Porque é impossível você se aproximar de Deus e não aparecer as tuas imperfeições. É a mesma coisa que você olhar na escuridão, de repente liga uma luz e você vê uma pessoa de longe, você vai vendo só defeito. E quanto mais ela se aproxima, mais você vai ver a imagem como a pessoa é. Tem muita gente que não quer entrar nessa dimensão de sobrenatural, porque não quer uma mudança. Eu quero dizer que Deus quer nos levar a uma dimensão de glória. Ele quer que você entenda que você faz parte do reino invisível, o poder dele, desse reino se manifesta através de você. Mas diante dessa dimensão de busca, vai chegar o momento de uma manifestação de glória, que as coisas vão acontecer naturalmente, sem forçação de barra. As coisas do céu vão se manifestar na terra de uma forma tão natural. E sabe o que eu entendo, meu irmão, quando você lê esse texto de Lucas, que é muito forte? É o que está no verso de número 34. E quando assim falava, veio uma nuvem, envolveu e os encheu de medo e entraram na nuvem. Meu irmão, a nuvem envolveu eles. E eles entraram na nuvem. Mas quando eles entraram na dimensão de glória, porque eles foram trazidos para dentro da nuvem, eles temeram. Quando eles entraram na nuvem, eles temeram. Quando eles entraram na nuvem, eles temeram. Você sabe o que está faltando? Temor. E temor não é medo, é respeito.
Tem muita gente que não teme mais, porque não tem mais contato com a glória. E eu vou repetir, temor não é ter medo. Temor é respeito, é reverência. Chorebacanduremaia. Aleluia. Agora outra coisa muito forte que aconteceu, quando eles se envolveram e se encheram de temor, e dela veio uma voz dizendo: esse é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Eles ouviram o timbre da voz de Deus e não morreram. Meu irmão, depois leia. Eu não vou ler agora por causa do horário. Leia Êxodo 19, 20. Deus falou no Monte Sinai e o povo ouvia a voz. Sabe o que o povo falou? O povo chamou Moisés e disse: Moisés, fala tu conosco, não Deus, senão nós vamos morrer, nós vamos perecer, Moisés. O povo não estava suportando ouvir a voz de Deus. O povo, em vez de se aproximar perto do monte, o povo foi para longe de Deus. E o povo chamou Moisés e disse: nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque senão nós vamos morrer. Fala tu conosco e não Deus. Eu vou mostrar na Bíblia. Eu vou mostrar Êxodo 19, Êxodo 20. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Olha que coisa tremenda. Aleluia. Versículo 18 e 19 de Êxodo 20. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor de trombeta. O monte fumegava e o povo observava e se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. O povo não suportou ver a glória no cume do Monte Sinai. E Êxodo 19, 20, aqui não é Cristo, é o próprio Deus. Aqui na teologia moderna a gente chama de tipifania. Deus se aproximou da terra para falar com Moisés e com o povo. Só que quando o povo ouviu a voz de Deus, eles não suportaram. Quando eles viram o monte fumegar, estremecer, quando eles viram os raios, relâmpagos, trovões, o clangor de trombeta, o monte fumegando, tudo tremia, porque Deus se aproximou um pouquinho da terra. O povo chegou e disse: nós não queremos ouvir Deus. Só que agora, na dimensão face a face, na dimensão da nova aliança, Pedro, Tiago e João entenderam a voz de Deus. Eles ouviram o Pai falar. Irmão, entenda que o teu Deus fala. E quanto mais você entrar na dimensão de glória, mais relacionamento você vai ter com Ele. E mais você vai entender a voz dEle. E enquanto Jesus, eu quero dizer nessa noite, Jesus está nos chamando. Subir o monte. Ele está dizendo: mude. Mude. E sabe o que é mais incrível do texto de Lucas? É o que está no verso de número 36. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinhos e eles calaram-se. E naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto.
Eles foram para um nível de sobrenatural e eles não falaram nada. Não é forte um negócio desse? Agora, o mais incrível é Pedro não falar nada, porque Pedro era o mais explosivo. Pedro não falou nada. Tiago não falou nada. João não falou nada. Eles se calaram. Eles se calaram. Eu concluo essa mensagem dizendo: eles viram, ouviram, e eles estavam numa dimensão de sobrenatural. Querido, saia da naturalidade. Veja que eles foram convidados para subir. Qual era o propósito? Para Deus mudar a visão deles. Quando você sobe para o nível de glória, a tua visão sobre o mundo muda. Meu irmão, eu estou vendo pessoas desesperadas. Ai, meu Deus, pastor, é a marca da besta. Ai, meu Deus, pastor, vai faltar dinheiro, vai faltar comida, vai faltar... Meu irmão, quem está na dimensão de glória não está apavorado. Quem está na dimensão de glória vê as coisas diferentes. Vê o mundo pequeno, vê o diabo pequeno, vê os demônios pequenos. Porque aonde eu estou supera qualquer expectativa humana. Enquanto você viver no natural, enquanto você viver como homens vivem, você vai ver o que os homens estão vendo. Mas quando eu estou na dimensão de glória, Alabacanduremaia, a minha visão do mundo muda. Eu entendo que aquele que está lá sentado no trono tem todo o poder no céu e na terra. Eu entendo que todo joelho vai ter que se dobrar um dia e toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Eu entendo, glória a Deus, o que Ele disse em Apocalipse 1,18, eu fui morto, mas agora eu vivo e eu tenho nas minhas mãos as chaves do inferno e da morte. Eu entendo quando eu estou na visão de cima, na visão celestial, que os homens obedecem o que está na palavra, que os homens obedecem o que está escrito na Bíblia, porque Ele falou antes das coisas acontecerem. E os homens que estão aí, os globalistas, satanistas, maçons, eles só estão sendo um serviçal daquele que está sentado no trono. Quando eu subo o nível, quando eu entro na dimensão de glória, as coisas da terra não têm mais prazer. E eu entendo que o propósito dele está sendo estabelecido. Agora, segundo, para nós orar. Quando eu entro na dimensão de glória, a minha audição muda. Ô glória. A minha audição muda. Eles ouviram Deus falar. Eles entenderam o timbre da voz de Deus. Meu irmão, eu vou ser sincero com vocês, eu falei com a missionária esses dias, eu fico preocupado porque, veja bem, eu estava falando só de catástrofe, eu estava com 1.700 pessoas quase. As pessoas querem só ouvir o que o mundo diz, e quando você quer falar o que Deus está falando, as pessoas não querem ouvir Deus.
E eu tenho batido na tecla com você, meu irmão, você pode saber de nova ordem mundial, de satanismo, de maçonaria, de Illuminati, de reset, de imunizante, de controle totalitário, de 5G, de quem vai governar, quem vai ser o anticristo, quando o terceiro tempo, você pode saber de tudo. Mas você está sabendo através de linguagens humanas, tem princípios bíblicos, existe porque é um cumprimento. Agora tem muita gente que sabe de tudo, ouve de tudo que os homens dizem e falam, mas não estão ouvindo mais a voz de Deus. Estão com os ouvidos fechados para o que Deus fala. Estão com os ouvidos abertos para o que os Illuminati diz, para o que os Bilderbergs diz, para que os banqueiros diz, para o que os governantes dizem, mas não conseguem ouvir a palavra. E tem muita gente que vai ficar no dia do arrebatamento carregado de conhecimento de geopolítica, mas sem azeite na lamparina e sem veste branca, sem comunhão com a dimensão de glória, não vai subir. E Deus está chamando pessoas para um nível maior de intimidade. E intimidade só vem com relacionamento. Intimidade só vem com relacionamento. Jesus está te dizendo, sobe. Veja bem que quando eles subiram, a Bíblia já vai dizendo, e aconteceu. Quando eu subo o nível, as coisas acontecem. Quando eu subo o nível, as coisas acontecem. Sheriakandiuremaya. Remindi que elebau e jevederia. Aleluia. Saia do natural. Saia do natural. Saia da carnalidade. Aleluia. Vai para um lugar onde a tua visão muda, onde a tua audição muda, onde a tua ação vai mudar em torno da glória. O lugar é a presença. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Eu tento terminar essa live cedo, nunca consigo. Mas é a Bíblia, meu irmão. Eu ando faminto da Bíblia. Eu confesso que essa semana eu devo ter estudado umas 5 mensagens. É a Bíblia, meu irmão. E toda vez que eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu vejo que eu não sei nada da Bíblia, mas eu quero da Bíblia. E se a Bíblia não for suficiente, meu irmão, não sei que mundo você está vivendo, a palavra é suficiente. A palavra é suficiente. Oh, glória! Oh, glória ao nome de Jesus. Erabacandiuremaia. Urabacanderevastia. Aleluia. 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 Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Volta para Jesus hoje. Volta para Jesus hoje. Meu irmão, se o teu coração não tem mais prazer na presença de Jesus, volta para Ele.
Se o teu coração não tem mais prazer na palavra, na oração, na comunhão, no jejum, na vida com Deus, volta para Ele. Ele está dizendo, vamos subir. Eu quero te trazer para perto de mim. Oh Espírito de Deus. Era bacana, Juremaia. Se tem alguma vida para se reconciliar ou se entregar a Jesus, é só dizer aí, eu quero. E eu vou orar por você agora. Tem alguém para Jesus? Aleluia. Eu quero orar pela tua alma, pela tua vida. Quero orar por você agora. Aleluia. Não espere para amanhã. O dia é hoje, é agora. Jesus está te chamando para subir o nível. Sobe para cá. E eu vou repetir, meu irmão, se você não está mais com o coração em Jesus, na presença de Jesus, se você não está mais com o coração aceso, volte para Ele. Diga, Jesus, renova as minhas forças. Renova, irmão, existe um peso de responsabilidade sobre quem conhece a palavra e não pratica. É um peso que você não vê Jesus falando para o ímpio, mas Jesus vai falar para crente naquele dia. Muitos me dirão naquele dia, expulsei demônios, curei enfermos no teu nome. Olha que notícia triste que Jesus vai dar. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Amém, irmã Ana. Amém, irmão Francisco Marques. Olha o que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O Wellington Melo, glória a Deus, volte hoje. Então, para quem conhece e não pratica, é pior do que aquele que está na ignorância. Para quem sabe que a sala do trono está aberta, que o acesso está aberto, e não ora, não consagra, não quer ter intimidade. Era muito melhor você nunca ter se convertido do que se converter e viver uma vida profana conhecendo a verdade. Deus abençoe Conceição Cavalcante. Eu sei que tem mais almas, tem mais vidas. Eu quero orar por você agora. Não espere para amanhã o que você precisa fazer agora. Jesus está te chamando agora. Orebacan, Juremaia. Oremanderevai ekel e jevederia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus, irmão Denis. Vidas preciosas. Glória a Deus, eu vou esperar 2 minutos. 23 e 25 eu vou orar. Elabacan, Juremaia. Urabacan, Duremanahaya. Oh, glória. Aleluia. O Senhor vai te levantar, irmão Francisco, em nome de Jesus. O Senhor vai te levantar e vai te dar sabedoria para você tomar as decisões certas. Aleluia. Glória a Deus.
Eu quero orar por vocês. Falta 1 minuto ainda. Eu quero orar pela sua alma, pela sua vida. Oh, glória. Urabacan, Juremaia. Elabau e Jevedéria. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Santo é teu nome, Pai. Glória a Deus. Feche seus olhos. Você que precisa de um renovo. Você que precisa do perdão divino que já está liberado. Você que precisa mais de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todas essas almas que estão se reconciliando e te aceitando. Perdoa todos os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. Ó Deus, e que a presença do teu Espírito Santo venha envolver essas vidas, Pai. Oh, meu Deus, que todo o domínio do pecado seja quebrado. Ó Deus, e que um novo coração venha se manifestar. E que todo desejo contrário à tua palavra caia por terra. Senhor, abençoa. Ó Deus, a cada homem, cada mulher, cada filho teu, que está com o coração voltado para a tua presença. Ó Deus, teu é o poder, o governo invisível sobre a terra. Teu é o reino, o poder e a glória. O Senhor manifesta o teu poder através de nós, mas a tua glória não precisa de manipulação humana. Senhor, nos leva a uma dimensão de glória, de sobrenatural, de sinais, de poder, de maravilhas. Senhor, no nome de Jesus, que cadeias sejam quebradas, que tudo aquilo que tem nos afastado da sala do trono, do lugar da intimidade, venha ser quebrado, Paizinho querido. Que corações se abram, que vidas, Senhor, sejam renovadas a um caminhar diferente na Tua presença, enxergando as coisas de cima, pensando como cidadão do céu, ouvindo a Tua voz e obedecendo a ela. Pai, em nome de Jesus, muda a história, muda vidas, muda corações nessa noite. Nos tira da naturalidade e nos leva na dimensão do sobrenatural. Ó Deus, abre as nossas visões, abre a nossa audição. Muda, Senhor, muda histórias, ministérios, chamadas, que vidas venham ser inflamadas pelo Teu Espírito, cheias do Teu Espírito, revestidas pelo Teu Espírito, para fazer a Tua obra nesses últimos dias. Permaneça conosco, Senhor. Continua falando conosco esta semana de uma forma sobrenatural. Em o nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Queridos, que Deus abençoe a vida de cada um, a semana de cada um. Guarde essa palavra no teu coração. Amém? Amém? Deus abençoe muito. Se vocês precisarem, nós estamos com o culto no Zoom, irmãos. Para quem está sem ministério, sem congregar,
A gente está convidando as pessoas a participarem, né? Nosso culto no Zoom acontece segunda-feira amanhã, culto para criança. Quinta-feira à noite, às 20 horas, nós temos culto e aos domingos, às 18h40. Então, quem deseja, o meu contato está aí. É só entrar em contato com o pastor Carlos e nós vamos estar colocando vocês. Amém? Deus abençoe muito mesmo a vida de cada um, a semana de cada um, em nome de Jesus. De 3 a 13 de junho, o pastor Carlos Cardoso e missionária Raquel Cardoso estiveram na floresta amazônica, Peru e Colômbia, com o projeto Arrependa-se. Lá, Deus apresentou o pastor Aminadeb e a missionária Zil, que estão lá há mais de 15 anos, fazendo missão nas tribos indígenas e nos ribeirinhos. Deus presenteou esse casal com o ministério Semear e com uma estrutura para retiros e eventos. E agora, um sonho de muitos anos de construir uma escola profética vai se tornar uma realidade, junto com o projeto Arrependa-se, onde iremos lutar para capacitar índios e irmãos para o evangelismo e missões aos povos não alcançados e nos ribeirinhos, tanto no Brasil, na Amazônia, Peru e Colômbia. Deus vai operar coisas grandes neste lugar e você pode fazer parte desta obra, nos ajudando com suas orações, contribuições, indo conosco fazer essa obra missionária.